Agora sim, superado o problema de comunicação com a CODERP, eu dou boa noite a todos, agradeço a presença de todos nessa primeira audiência pública para discutirmos o plano plurianual. Agradeço a presença do vereador Alessandro Maraca aqui conosco, da nossa assessoria na casa, presença do Sistema Brasileiro de Televisão aqui cobrindo a audiência pública do PPA, presença do Eduardo Molina, da ACI, doutora Leandra, assessoria da vereadora Gláucia, que justifica a ausência, a vereadora Gláucia, que será a relatora dessa lei desse ano. Agradecer a presença do Antônio Abud, com os técnicos da Secretaria da Fazenda, que nos farão uma apresentação sobre como o plano foi elaborado. Dizer para vocês da importância do plano plurianual, porque é nele que nós vamos ver as leis a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. E esse ano uma novidade, que é o primeiro ano no qual Ribeirão Preto tem a lei de metas. Ribeirão nunca teve essa lei. Ela não tem o mesmo rigor da lei de responsabilidade fiscal ainda, mas é uma ferramenta, mais uma ferramenta que a sociedade tem para monitorar o Poder Executivo. A cidade de São Paulo já tem, desde a primeira gestão do prefeito Kassab, passando pelo prefeito Fernando Haddad, não são todas, são poucas cidades no Brasil que têm a lei de metas, como é o caso de Ribeirão Preto, e esse ano o PPA também incorporará a lei de metas. Então, é através do plano plurianual que nós vamos também conferir. O prefeito deve fazer no seu primeiro ano de mandato e dura até o primeiro ano de mandato do prefeito, do próximo mandato, do próximo prefeito de Ribeirão Preto, no ano de 2021. Então, portanto, o prefeito Duarte Nogueira está terminando, está executando o final do plano plurianual do governo anterior. Então, eu quero mesmo agradecer, estou muito feliz com a presença de todos aqui na Câmara, porque é isso que enriquece, é isso que promove o avanço, não é? E, de imediato, eu passo a palavra para o Antônio Abud, para que, junto com os técnicos da Fazenda, então, possam nos apresentar a forma, como foi feito, como foi elaborado os estudos, o diagnóstico que o plano plurianual apresentou à Câmara, e nós, então, já vamos passar a palavra para o Antônio. Por favor, Antônio, com a palavra. Boa noite a todos. Agradeço ao vereador Papa, ao Maraca, ao vereador Maraca. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Câmara mais uma vez, expondo o nosso plano plurianual. Nós vamos fazer assim uma breve introdução e aí a gente abre para conversas, para poder estar discutindo com a Câmara e com a população qualquer dúvida que a gente possa esclarecer. De imediato, eu digo assim, o plano plurianual ele contempla as diversas secretarias, então, e nem todas as secretarias nós temos conhecimento de todos os detalhes, mas, na medida do possível, nós vamos estar tentando explicar, e o que a gente não conseguir responder aqui na hora, a gente receberá as perguntas e encaminharemos as respostas. Comigo hoje vieram a Edneia e a Cibele. Edneia é a nossa diretora de orçamento, a Cibele nossa contadora da Fazenda, que está nos auxiliando, e o Eduardo, que é o secretário assistente. Está baixo? Vamos lá. Desculpa. E o Eduardo, que é o assistente da Secretaria da Fazenda, assistente do secretário, e eu sou o assistente da Casa Civil. Não está conosco hoje o Leonardo, que é do planejamento, deveria ter vindo, peço desculpas por ele, mas ele tinha um compromisso inadiável na universidade e acabou não podendo estar conosco. Desta vez, neste governo, em relação ao plano, ao PPA, ficou definido pelo secretário da época de planejamento, o Rui, que ele seria feito
com a participação de todas as secretarias. Para tanto, foi montado um calendário de oficinas. Cada secretaria recebeu a orientação de como o plano deveria ser conduzido, como os dados deveriam ser coletados em cada secretaria. Essas oficinas depois foram feitas de forma transversal, ou seja, grandes reuniões com todos os participantes, com participantes de cada uma das secretarias, que interagiram, e a partir daí foi se desenhando o modelo do que é que nós, como administração, estávamos propondo para os próximos 4 anos. Claro que o PPA é um desenho, é uma carta de intenções daquilo que o governo quer e pretende fazer. Os valores são estimados de uma forma mais abrangente, não chega nos detalhes do orçamento, e, ao mesmo tempo, ele deve obedecer, como o próprio vereador disse, o início de tudo que é o nosso plano de metas, calcado no programa de governo da administração que foi eleita. Então, a partir dessas premissas básicas, cada secretaria começou a montar. Primeiro, a sua estrutura, quer dizer, ela precisa saber o que vai fazer para manter a máquina do governo funcionando, quais seriam os valores necessários para a sua gestão de RH, para o seu serviço de suporte, para a sua manutenção, para os principais pontos do dia a dia. E, a partir daí, buscar quais seriam os projetos que ela pretende fazer nesses próximos anos. Esses projetos, eles foram priorizados numa sequência, foram feitos os projetos financeiros e os não financeiros. Então, nós fomos listando o que cada secretaria queria fazer, dado o valor, no caso de projetos que tinham valor, ou dado direção, no caso de projetos que não eram financeiros, mas eram projetos de alteração no formato e no desenho de cada secretaria. Tudo isso, depois, juntado, buscamos colocar os valores que nós estimamos de orçamento dentro de uma base realista, e, a partir daí, priorizamos as metas de cada secretaria. Claro que nenhuma secretaria pode começar priorizando um projeto se ela não estiver funcionando. Então, normalmente, a secretaria começa abrindo a sua gestão de RH, e assim por diante. Então, foi essa a forma que o PPA foi construído. Tá? Pela primeira vez, e aí depois eu vou até pedir para a Cibele falar um pouco, pela primeira vez nós procuramos colocar todas as secretarias em contato com essas oficinas onde se trocou ideia, se trocou informação, se trocou experiência, e não fazer um plano com cada secretaria trazendo um pedacinho, um pedacinho da coxa, né? E aí costurando e fazendo uma coxa de retalhos de forma não homogênea. Claro que as dificuldades são imensas numa situação como essa. Nós estamos com uma administração que tem que estar consertando o carro andando, né, trocando o pneu e não parando de rodar. Mas acredito que o PPA que nós trouxemos para a Câmara traz, primeiro, uma expectativa de conseguir cumprir o que o prefeito se propôs na eleição, conseguir cumprir um projeto de governo, conseguir cumprir um programa de governo, e, ao mesmo tempo, trazer uma unidade orçamentária
para a prefeitura, de forma que a gente tenha uma receita equilibrada, de forma que a gente consiga, a cada ano, diminuir o nosso déficit orçamentário e fiscal, de forma que a gente consiga cumprir os compromissos que fomos obrigados a assumir de dívidas passadas e, ao mesmo tempo, buscando recursos e sendo criativos o suficiente para não parar de atender ao crescimento da cidade. Esse foi o principal objetivo do plano. Claro que a base, o PPA é a base dos próximos orçamentos, tá? Mas não é o orçamento. Nós estamos preparando a LOA para ser apresentada na Câmara. A LOA do próximo ano, a LOA de 2018, terá algumas diferenças em relação ao PPA. Nós buscamos, cada vez que partimos do PPA para o orçamento do ano seguinte, aprimorar e refinar os cálculos que a gente fez. O orçamento vai tentar ser mais preciso nos valores, tanto é que ele é feito depois e só para um ano, mas buscando manter o espírito do PPA. Ou seja, a ideia é que possamos cumprir com os projetos prioritários e não só com o dia a dia da máquina. Talvez seja interessante a gente mostrar um exemplo de como fica o PPA dentro de uma secretaria. Eu vou pedir para... já temos uma ali, né? Não dá para melhorar a resolução? Eu tenho ela aqui na minha mão, meninas? Fazenda, achei aqui. (2018) 2018. Bom, eu vou estar vendo aqui e tentar explicar o que aparece lá. Então, por exemplo, ali nós temos na tela Secretaria Municipal da Fazenda como a secretaria escolhida. Embaixo, o orçamento estimado para essa secretaria, R$ 67.078.251,42. Priorização. A priorização está do 1 ao 8, sendo que o que tiver verde conseguiu entrar no valor do orçamento apresentado. E o que tiver vermelho não conseguiu, ou seja, era a intenção que esse plano fosse feito, mas o valor estimado do orçamento que foi possível direcionar para a Fazenda não chegou a completar todos os planos. Então, no primeiro caso, o número 1, nós temos gestão de RH. Temos o valor próprio, o acumulado e o vinculado. No caso da Fazenda, de 67 milhões, aproximadamente 48 milhões vai ser dirigido à gestão de RH, pagamento do funcionário e seus encargos, que acompanham dentro do RH. Então, aí vai ter o que se repassa para IPM Sasson, o que se paga de ticket, de férias, de 13º e assim por diante. Então, dos 67 milhões direcionados à Fazenda, 48 milhões vão estar utilizados na gestão de RH. Serviços de suporte, 16.420. Aí dentro está toda a parte direcionada para dar suporte à secretaria, em termos de equipamento, de programas de gestão, de software e tudo mais. Para manutenção geral,
252 mil reais. Para modernização administrativa e tributária, 1.880.000. E aí tem os projetos que se faz de melhoria de cobrança de impostos, alteração de software, tá? E aí você vê que dentro disso tem um vinculado na frente de 16.920.000. Isso são os planos que é utilizado o PEMAT, que é o Programa de Incentivo do BNDES para modernização da administração tributária. Embaixo, premiação de incentivo fiscal e tributário. Foi direcionado 40.000. E daí termina, no número 5, verdinho, o que esse orçamento é capaz de cobrir. Ficou de fora. Regularização de imóveis patrimoniais. A Fazenda pretende regularizar os imóveis que a Prefeitura tem e que, porventura, não estejam com matrícula correta ou tenham algum tipo de erro. E daí ele pretende gastar 2 milhões, mas não foi possível por enquanto. Implantação e manutenção de processos eletrônicos, mais 1,5 milhão. Implantação e manutenção de sistemas de auditoria, mais 2 milhões. Então, o PPA foi feito nesse modelo, em cada uma das secretarias. Dentro desses itens, a priorização foi aberta de forma a cumprir o que se pretendia ou o que se pretende para o ano de 2018. Isso foi repetido em 19, 20 e 21. Então, basicamente, o modelo e o formato de construção do PPA foi dentro desse padrão. Peço para Cibele poder dar uma palavrinha para vocês e explicar um pouco como foi o formato de construção também do PPA. Oi, boa noite. Meu nome é Cibele, trabalho na Secretaria da Fazenda. Eu vou falar um pouquinho sobre a construção do PPA. No primeiro momento, a gente teve as audiências do plano de meta, onde a sociedade participou. Nós tivemos 3 audiências para falar do plano de metas, que é a legitimação do plano de governo proposto pelo prefeito. Dentro desse plano de metas, o plano de governo foi dividido em 4 macroeixos, que nós temos a governança, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e governança regional, planejamento e desenvolvimento territorial. Dentro desses macroeixos, a gente abriu para cada macroeixo as ações e projetos prioritários. Aí, dentro de cada ação, dentro de cada programa, foi colocado as ações de cada secretaria. Por exemplo, a educação. Tá? A educação a que precisamos e merecemos. Está lá no macroeixo, no desenvolvimento social. Toda a educação está aí dentro. A partir desse macroeixo, a gente foi criando ações, metas, o que cada secretaria quer atingir, quantas crianças que ele quer atender, quantidade de creche, e assim sucessivamente, para todos os macroeixos. Dito isso, né, e com base em todo esse plano de governo, foram feitas essas oficinas transversais, essas oficinas com todas as secretarias. E elas foram encaixando todos os projetos que ela tinha dentro desse programa de ação, dentro de cada macroeixo. Depois disso, nós pegamos, como a gente não tinha, o orçamento é curto, né? Como vocês sabem, a Prefeitura passou por um momento de dificuldade em 2016, e agora 2017, uma previsão mais realista de receita, talvez a gente não consiga incluir tudo que se quer incluir para 2018, mas o PPA, ele é, como o seu Toninho falou, uma carta de intenções. É o que o governo quer fazer durante esse período, né? Durante esses 3 anos que restam. Porque 2017 a gente utiliza tudo o orçamento e o PPA anterior. E depois, como ele já passou, aí a gente dividiu
Depois pegou a receita prevista, né, que na época era uma receita ainda prevista, agora para o orçamento ela vai estar mais adequada, mais priorizada, né, as ações e as metas, aí a gente fará no orçamento de 2018, aí ele ficará, para cada ano você vai ter um valor correto. O PPA é, como ele falou, uma carta de intenções, é o que ele quer fazer durante esse período. Acho que é isso mesmo. É importante também destacar que nós fizemos um diagnóstico. Antes, no PPA, se vocês entrarem em audiência pública, tem um diagnóstico de todas as áreas, educação, saúde, inclusive das finanças. As finanças também têm tudo que foi herdado na parte financeira. Então, é bom que, para avaliar o PPA, que você leia, que você consiga vislumbrar esse diagnóstico, onde ele está incluído em cada programa, eixo e ação. É isso. Bom, vereador, na verdade, o que a gente queria colocar é uma ideia de como nós construímos o PPA. Impossível que um de nós consiga passar tudo que foi feito e todas as ideias. Isso é um trabalho que foi feito por mais de 100 pessoas e nós estamos aqui mais para passar uma ideia de como ele foi construído. Como nós participamos da construção na parte de coordenação, a gente tem uma pequena ideia de cada um dos pontos. Claro que, profundamente, nós não conhecemos tudo, né? Seria humanamente impossível isso. Bom, nós já podemos, então, feita a apresentação do governo, podemos, então, passar a palavra aos presentes. Se alguém tiver trazido propostas por escrito, a nossa assessoria já vai começar a recolher. Se alguém tiver interesse em dirigir algum questionamento aos membros da equipe técnica do governo que estão aqui, nós temos um microfone que irá circular. Pois não, Elcio? Por favor, as pessoas que forem se dirigir à mesa, se puderem falar nome, sobrenome e qualificação, apenas para que conste. O Elcio está elaborando a ata dessa audiência pública e ele pede para que quem fizer uso da palavra dizer nome e a qualificação para que nós possamos constar corretamente em ata. Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou mãe de uma criança de 2 anos e meio, da creche de Bonfim Paulista. Eu fiquei 1 ano desempregada pela falta dela no passado, dessa vaga, e a gente vê aí relatos que vai fazer, arrumar o território, fazer documentação de terreno, né? E a gente vê crianças, pelo menos na onde a minha filha estuda, em salas improvisadas, precisando de reforma e tantas coisas que a gente não entende por quê, como sociedade, que eu não faço parte aqui de nenhuma entidade pública, eu sou representante comercial, e a gente não entende por que o dinheiro vai para tantos outros lugares, que a gente vê uma criança que não tem para onde ir, não tem quem cuide, ou quando vai para a creche, no caso, que as diretoras, aqui as professoras fazem das tripas ao coração para poder atender essas crianças e não conseguem, e colocam lá numa salinha, sendo que 1,5 milhão vai ser gasto com documentação de terreno. Os sem-teto vão para lá, algumas crianças vão ser inscritas e elas vão ficar lá com algumas professoras, porque se fala tanto de investimento em saúde, educação. A saúde, eu não sei, não foi citada aqui, mas quanto tempo eu fiquei devendo para muita gente, eu fiquei elaborando minha vida novamente por falta de uma sala nova. Quanto custa uma sala nova do que ficar reformando ou ampliando, refazendo documentação de um terreno ou imóvel parado? Tem necessidade tamanha como tem uma criança na creche? Então, eu gostaria de saber o porquê que essas necessidades feitas por 100 pessoas aí, como o senhor disse, não entra a necessidade das creches, da educação.
Por que a gente não tem essa prioridade? Fica sempre, não tem demanda, não tem dinheiro. E para outras coisas que a gente não vê o fim para a sociedade, não vê um fim benéfico, elas acabam sendo feitas, a gente não sabe nem para que fim. É isso que eu gostaria de saber. Passar a palavra para algum membro do governo responder. Eu só quero, em tempo, dizer para vocês que, a pedido do vereador Luciano Mega, nós informamos que hoje é comemorado o Dia Nacional da Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do retinoblastoma. É uma proposta da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. E que haverá uma intervenção aqui na Câmara Municipal. Na verdade, quem quiser participar na cidade, todas as luzes serão apagadas às 20 horas, menos a do salão, porque nós estamos realizando essa audiência pública. Mas para ninguém estranhar, porque todas as luzes da Câmara se apagarão por 1 minuto, é uma intervenção que nós estamos participando aqui na Câmara, a pedido do vereador Luciano Mega. Então, com a palavra, o governo. Como eu disse, impossível para que a gente consiga entender cada um dos pedacinhos do orçamento. Mas eu vou lhe dar uma ideia no geral, e aí eu vou estar falando um pouco mais de hipóteses do que de realmente a técnica do orçamento. Governar é escolher prioridades. Isso aí é uma frase antiga e que realmente é muito verdadeira. Quando qualquer governo chega e enfrenta uma situação de uma cidade, um orçamento, uma máquina pública, ele é obrigado a escolher as prioridades. Tem prioridades que são impossíveis de serem escolhidas, elas já nos são impostas. Então, por exemplo, eu não consigo não pagar determinadas contas. Eu não consigo não pagar o funcionário, eu não consigo não pagar muitas contas que foram e são objetos do funcionamento da máquina administrativa. Então, não posso simplesmente dizer, veja bem, olha, a educação é prioridade, 100% do dinheiro eu vou direcionar à educação. A senhora pegou como exemplo a regularização fundiária e disse, olha, como é que você vai gastar dinheiro em regularização fundiária, sendo que tem uma creche para ser construída? Isso vai muito de para quem eu estou regularizando. Para a senhora não é importante isso, porque a senhora não tem essa necessidade. Agora, se a senhora imaginar que o pessoal da favela do Monte Alegre, que foi feita a urbanização, e hoje eles estão lá com uma favela que era favela, foi transformada em pequenos terrenos, que foi transformada num pedaço da cidade, num bairro, e hoje todos eles estão ávidos de poderem ter o seu direito de propriedade. Para ele é muito importante a regularização fundiária. Não é importante para a senhora, mas para quem viveu 30 anos numa favela e, de repente, pode ter o título de propriedade dele, ele vai achar isso importante. Então, o governo tem que ver esse lado. Nós temos lá... Como é que chama o bairro? O grandão? Não, aquele que era favela e que transformou também, que a gente está urbanizando lá, o Jardim Progresso. Jardim Progresso. São mais de 1.000 famílias que também, na mesma situação, têm um pedaço de terreno e estão esperando regularização fundiária há muito tempo. Tá? Para eles também é importante isso. E aí eu posso dar inúmeros exemplos de que, em cada secretaria, a pessoa acha importante que se cuide do que ela quer. Para quem anda de carro, o buraco na rua é importante. Ele quer que se recape a rua, que se faça o asfalto, que se tampe o buraco. Para quem está trabalhando no DAERP, é importante que se compre novos equipamentos, novas bombas, porque senão ele não vai conseguir fazer com que a água chegue na casa de cada um. Então, em todos os pontos e em todas as secretarias,
eu posso lhe mostrar que cada pessoa acha importante o que ele está fazendo. Às vezes o pessoal fala, vai gastar dinheiro com comunicação social, com propaganda, isso é importante. Para quem está fazendo esse trabalho, na hora dele divulgar uma campanha de vacinação, na hora dele divulgar... Nós estamos com o Refis, que é a possibilidade de quem tem dinheiro, quem tem dívida com o município e quiser parcelar, ele pode fazer isso até o final de outubro. Então, para quem está lá, querendo divulgar, olha, eu preciso dizer para a população que existe um Refis, que ele pode parcelar em 120 vezes, que ele pode ter desconto no juro e na multa, ter dinheiro para propaganda, para ele é importante. Então, para cada caso, para cada pessoa que for apresentar o seu problema, ele sempre vai achar que o que está sendo direcionado para ele é pouco. Quando a pessoa que cuida da saúde precisa contratar um novo pediatra, um novo médico, e você diz para ele, olha, não posso aumentar a folha de pagamento porque o valor que eu tenho da lei de responsabilidade fiscal bateu no limite, ele acha isso um absurdo. Como é que você não vai fazer a contratação de um pediatra? Me falta um pediatra, e aí, de repente, às vezes eu não posso fazer, eu não, né? O governo não pode fazer, porque bateu no teto da lei de responsabilidade fiscal. Quando chega uma decisão judicial, mandando a prefeitura comprar um determinado medicamento que custa 50, 60, 100 mil reais, nossa, que absurdo, você vai gastar isso para uma pessoa? Para mim, pode não ser importante, mas para quem foi lá e pediu para o juiz, e o juiz deu e obrigou a prefeitura a comprar, para ela é importante. Então, para cada pessoa, o orçamento tem uma importância relativa àquilo que ele quer. E o que a obrigação do governo é dividir isso da melhor forma possível que a gente possa ter. Quando se fala em construir uma creche, não é simplesmente montar um prédio, levantar paredes. Eu sei, mesmo que seja uma sala, mas assim como você precisa de uma sala no seu pedaço, tem outros tantos lugares que também precisa. Então, nós, como governo, temos que priorizar o que for possível e, muitas vezes, em alguns momentos, como foi em boa parte desse ano, a única coisa que a gente tinha condições de fazer era pagar o que já estava na conta. Não tinha dinheiro nem para nada. Então, isso é orçamento. Claro que a gente tem que escutar cada um de vocês e tentar encaixar dentro das possibilidades. Isso é o que a gente pode fazer. Não sei se respondi a pergunta ou se foi muito prolixo, mas mais ou menos é isso. Eu vou complementar, eu gostaria, posso? Não é um debate, mas é alguma outra questão? Você vai contestar alguma informação colocada pelo secretário? Eu só penso de uma outra maneira, que talvez ele ou outras pessoas que fizeram essa planilha de necessidades, eu acho muito difícil uma família do sem-teto, eu pago o meu carro, eu pago a minha casa, não sou de classe média, eu acho muito difícil um pai e uma mãe que não tem onde deixar o seu filho conseguir financiar uma casa. Mesmo que ela seja para baixa renda, eu acredito que se a criança está em casa, a mãe está em casa, o pai está pedindo na rua, a criança está no sinal. Graças a Deus eu não passei por isso, porque eu tenho um marido e uma família que me deram estrutura. Mas fazer casas, isso gera o quê para a prefeitura? A gente sabe que não vai entregar custo de obra, vai gerar imposto, vai gerar água, tudo é pago, tudo é pago. A creche o quê? Ela gera só custo, custou. Então, é muito difícil um pai e uma mãe ir lá financiar isso que vocês estão fazendo sem conseguir um trabalho. Ninguém trabalha e deixa o filho na rua. Pelo menos uma boa parte da sociedade é racional. Então, eu acho muito difícil vocês quererem concluir tanta coisa grande para tantas pessoas, se uma pequena sala de várias crianças, insalubre, que não tem lugar para dormir direito, que não tem lugar para fazer a refeição direito, um refeitório miserável, vocês conseguirem acolher os filhos dessas famílias faveladas para conseguir financiar uma casa, tirar dinheiro da onde? Se nenhum lugar para os filhos deles ficarem, para eles irem trabalhar, não tem.
Pastova. Pois não. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Toninho está representando o governo, né? Gostaria, Papa, na verdade, que tivesse um secretário, um representante de cada secretaria, até mesmo porque algumas ações aqui, talvez o Toninho não tenha condição de passar diretamente para a gente, porque cada um elaborou a sua pauta, né? Não, mas a audiência tem uma ata, nós estamos compilando todas as ideias, inclusive a pergunta da senhora e até a posição final que a senhora colocou, porque aqui foi feita uma exposição de âmbito geral. Talvez a colocação que a senhora fez está dentro, são 351 páginas desse anexo, que a lei do PPA está enviando para a Câmara. Então, talvez esse detalhe que a senhora está colocando com tanta propriedade e de uma forma tão educada, e é isso a beleza da participação pública, né? Talvez isso esteja aqui. Então, assim, o que nós vamos fazer hoje aqui é compilar tudo que nós colocarmos para que nós possamos ver, o governo está contemplando isso no PPA ou não? A Câmara abriu as portas para a população para ouvir. Não é? O secretário está dizendo que é uma carta de intenções, por enquanto, porque, ao final, ela deverá ser um compromisso mesmo, quantificado, inclusive, porque a lei de metas já é uma evolução na cidade de Ribeirão Preto, não é mais o prefeito fazer o que ele pode, é ele quantificar, no plano plurianual, os compromissos que ele assumiu no processo eleitoral, inclusive. Então, isso aqui, hoje, é uma carta de intenções que está sendo elaborado, um amplo diagnóstico foi feito, de novo, com 351 páginas de anexo, mas ela será finalizada como um compromisso, para onde Ribeirão Preto vai caminhar nos próximos 4 anos, e detalhe por detalhe. Então, Pastova, fica à vontade, o que você quiser entregar por escrito ou perguntar, a nossa ata vai consignar isso. Ao final, quem desejar assinar, inclusive, essa ata, porque isso aqui é uma audiência pública, não é? Então, fica à vontade, por favor. Um dos pontos aqui, na verdade, que a gente está discutindo, até mesmo na questão da educação, que seria necessário, para fechar o ano que vem, em torno de 27% a 28% do orçamento aplicado na educação. Nós estamos vendo aqui que vai chegar em torno de 25% a aplicação, que é o mínimo que a Constituição permite, né? Eu não sei se nós finalizamos o orçamento do ano que vem com essas despesas que tem desse ano aqui, inclusive. O segundo ponto é na questão de que aqui já apresentou a questão das eleições para diretores e vices. Só que não apresentou a questão da contratação dos supervisores de escolas e do complemento dos coordenadores de escolas, porque estão sendo chamados os coordenadores dos EMEIs. E está faltando dos 6, MFs, né? MFs. Do SEI e do EMEI não está sendo convocado, né? Então, não consta ainda, na verdade, nessa relação que foi apresentada aqui. E um terceiro ponto também que os servidores anotaram é que, aparentemente, entre aspas, como é muito grande, né, essa carta de 300 e tantas páginas, né, não encontrou a questão do parcelamento, do novo parcelamento que foi feito dos 28%. Então, deixo essas perguntas para o Toninho passar para a gente, até mesmo porque é algo muito crítico. Se não tiver aqui, como é que nós vamos programar isso daí nos próximos 4 anos, né? Obrigado, Pastova. Governo. Bom, na verdade, essa questão, quem cobra não é só você, não. A Secretaria da Educação também me cobra diariamente que ela quer isso que você está pedindo. E eu também quero, só que, por enquanto, eu não tenho dinheiro para tudo, Pastova. Eu não, né? O município não tem. Na verdade, parte disso está sendo cumprido, você está acompanhando, o que deu para chamar, a gente chamou esse ano. Não sei se nós vamos conseguir cumprir o restante, vai depender de como andar o final do ano, como é que a gente chega no fim do ano, como é que vai ser a arrecadação do ano que vem. É a intenção de que se cumpra o que você colocou. A questão dos supervisores, as outras questões todas, que a gente sabe que está dentro do escopo da educação. Mas, se a gente fizesse tudo isso esse ano, estouraríamos a lei de responsabilidade fiscal de longe. Você sabe disso, você acompanha e você viu como é que está. Em relação a outra questão que você colocou, foi em relação ao parcelamento. O parcelamento não aparece porque ele é considerado como encargos do município. Tá? Quando você for procurar no orçamento, ele não fica
numa rubrica separada, ele entra dentro de encargos do município. Que eu tenho assim, o dever de dizer que nos assusta o que vai acontecer com a parte de encargos do município. Nós terminamos diversos parcelamentos que estavam em andamento, mas, mesmo assim, cada vez mais entra dentro dessa rubrica um número que nos assusta, que é o repasse obrigatório para complementar a folha de pagamento do IPM. Se nada for feito, se a gente não tomar alguma atitude, Ribeirão Preto será uma cidade inviável daqui 15 anos no máximo. Tá? Isso vai ser uma discussão que tem que ser feita de forma muito centrada, já está sendo feita, a gente já está conversando com as diversas situações. O repasse ao IPM aumenta na base de 300 a 400 mil reais por mês. Nós sabemos que o IPM hoje tem 3 grandes grupos de aposentados, um que é totalmente de dever do município, que vem todo de fonte 1, que são os aposentados mais antigos. Esse é um valor constante e decrescente, porque ninguém mais se aposenta nesse cluster. E temos um segundo, que é o financeiro B, e um terceiro, que é o previdenciário B. O previdenciário B é um plano estável e que foi feito de acordo com a nova legislação previdenciária, e ele se mantém economicamente equilibrado, ou seja, tudo que entra vai para uma determinada conta de aplicação futura e ele vai remunerar esse pessoal lá na frente. Mas nesse daí só está quem veio para a prefeitura de 2003 para frente. No meio disso, nós temos uma massa de quase 5 mil entre que vão se aposentar e aposentados, que não tem a cobertura previdenciária, ele tem uma cobertura financeira. A prefeitura recebe do ativo e paga o inativo. Só que hoje, esse balanço já é deficitário. E esse déficit aumenta de 300 a 400 mil todos os meses. Por quê? Ninguém mais entra nesse plano. Os novos contratados da prefeitura entram no previdenciário e não no financeiro. Então, é um plano que nós só temos pessoas que se aposentam. Cada vez que essa pessoa se aposenta, ela para de contribuir integral pela prefeitura e passa a receber pelo IPM. E isso vai abrindo um rombo na conta previdenciária que tem que ser coberto pelo Tesouro, pela fonte 1. Então, isso é uma situação que a gente vai ter que estudar com muito carinho em relação a encargos do município. Então, Pastova, está lá nesse bolo que deve ter um número de mais ou menos 300 a 400 milhões no orçamento desse ano, para cobrir essa parte. Vai estar lá na transferência do município para o IPM, que é o outro tanto que coloca. Então, o 28 está lá nesse pedaço, ok? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Antônio França, estou presidente da Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde. Só queria abrir um parênteses aqui, secretário, que esse tipo de comparação que o senhor fez não se faz. Né? O que é mais importante para um, importante para outro, acho que nós não devemos nem entrar nessa discussão. Nós elegemos governos para discutir conosco as prioridades. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que discutir as nossas prioridades e não o que é importante para um, o que é importante para outro. Né? Se nós entrarmos nessa discussão, fica complicado. Até se dizer, por exemplo, eu moro numa região complicadíssima, de 50 mil habitantes, todo ano nós temos N problemas lá, e a gente elege problemas para discutir com o governo. Por exemplo, a questão da educação. A questão da educação lá está complicadíssima. Todo ano a gente tem que ir para o Ministério Público, porque tem problema de vaga, tem problema de
acomodação, de atender a demanda da nossa região lá. Então, se a gente for fazer uma comparação de quem tem um terreno para ser legalizado e uma criança que perde o seu ciclo na educação infantil, então aí o governo tem que decidir o que é prioridade para ele, né? Nós sabemos qual que é a prioridade e defendemos, inclusive, isso. Especificamente a questão da educação, nós acreditamos, Papa e o secretário, que tem que ser aumentar a verba dessa secretaria, não em termos de percentual, tem que aumentar a verba da secretaria, porque o que tem aqui, está definido para essa secretaria, não paga nem funcionário, quanto mais investimentos que é necessário fazer. E falando em investimento, eu quero pegar a região nossa do Complexo Ribeirão Verde, nós fizemos uma reunião com a secretária, solicitamos a construção de escolas na educação infantil e também no ensino fundamental, e ela disse que construção seria impossível, né? Que já estava, inclusive, prevendo uma construção de uma escola, de uma educação infantil, na Fazenda da Barra. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, está retirando, inclusive, essa construção. E também ela disse que ia fazer algumas reformas, ampliações, e que ia atender e aumentar um pouco o atendimento da demanda nossa da região. Aí eu vejo aqui que também está sendo retirado essa reforma, né, essas ampliações. Então fica difícil, né? Aí repito, né, as crianças que estão na lista de espera, elas não estão estudando, secretário. Ela vai ficar um ano. Eu não estou preocupado se a mãe está perdendo o emprego ou se não está. Isso é grave também. Mas o mais preocupante é a criança perder o seu ciclo de 1 ano, 2 anos na lista de espera. Isso que a gente tem que ver com prioridade. Volto a colocar que governar é eleger prioridades. Quando eu fiz a comparação, eu não quis dizer o que eu acho que é mais importante ou o que eu acho que é menos importante. Eu quis dizer apenas que todas as pessoas que trazem algum tipo de reivindicação, para ele, aquela prioridade é importante. Não estou aqui fazendo juízo de valores e nem tenho capacidade e nem autoridade para fazer isso. Esse juízo de valores ele é feito pela comunidade como um todo e ele é feito por todo o governo no momento que se senta para discutir o PPA, e aqui nós estamos fazendo isso também. Obviamente, eu não consigo lhe dar uma resposta sobre cada uma das questões colocadas. Em relação à educação, nós procuramos elencar os principais projetos que a educação tinha, e dentre um volume razoável de recursos, nós priorizamos os que eram possíveis de ser feitos. É importante dizer que isso não é uma peça fechada e não é uma situação estável e imutável. Claro que, a partir do momento que nós conseguirmos melhorar a arrecadação de alguma forma, se a gente tiver outras fontes de recurso, se formos criativos o suficiente para buscar alguma forma de aumentar a possibilidade de vagas que não precisam ser necessariamente através da construção de escola, ela pode crescer de diversas formas. Ela pode crescer através do convênio com o terceiro setor, ela pode crescer através da melhoria do que a gente tem instalado. Tem várias formas disso acontecer. E posso lhe garantir que, diuturnamente, a equipe da educação e outras do planejamento, nós estamos buscando formas de conseguir melhorar isso. Garantir o que a gente não tem, não é possível. Eu não posso fazer um orçamento com uma receita estimada muito acima da realidade e depois não conseguir cumprir. Isso foi feito durante muito tempo. Se fazia o orçamento de uma forma inversa. Colocava o que eu achava que as pessoas queriam escutar, botava todas as despesas que eu me prometia
fazer, e o que desse eu fazia com que a receita aparecesse. Só que depois ela não acontece. Não adianta nada. Então, nós estamos fazendo, por enquanto, um orçamento dentro do que é estimado, e a partir de conseguirmos novas formas de custeio, que pode ser tanto através de melhorar a nossa receita, melhorar o nosso sistema de arrecadação, pode ser através de novos convênios, pode ser através de novas inversões do governo federal, do governo estadual, ou de permutas, tudo que for possível criarmos, e a gente vai tentar criar de forma conjunta, isso vai se refletir em mais projetos realizados dentro da prioridade que foi colocada. Pois não? Boa noite a todas e todos. Meu nome é Sebastião Walter de Oliveira Júnior. Sou presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O Fundeb é um recurso federal, recurso vinculado, destes que a gente arrecada aqui no município, vai lá para o governo federal e retorna de forma especificamente para ser empregado e investido na educação. Então, ele é vinculado para ser gasto de acordo com o que a lei do Fundeb, que é uma lei federal, estipula para gastar. Nesse sentido, em relação ao Conselho, eu gostaria de dizer que a gente está há 2 anos aí da gestão anterior deste Conselho e agora iniciando uma nova gestão, buscando contribuir com o governo no sentido de buscar soluções para essa problemática aí da educação. Então, como todos aqui já falaram, pelo que parece, o principal imbróglio aí do orçamento e do PPA parece que está nessa questão aí da pasta da educação, né, ou pelo menos um dos principais. A gente, enquanto conselho do Fundeb e fiscalizador desse recurso da ordem de 200 milhões de reais por ano, a gente tem sugerido já há algum tempo que se utilize 20% desses recursos para a construção de creches e para ampliação de espaços educacionais, para a manutenção dos espaços educacionais. Nesse sentido, a gente, depois de muito tempo, né, parece que a Secretaria da Educação hoje, né, apresentou uma notícia para a gente, para o Conselho, que vai ser possível, não os 20%, mas pelo menos 7,98%, em torno de 8% desses recursos para direcionar para a construção de creche. O que significa isso, né? Significa dizer, pelo que foi apontado pela Secretaria da Educação, que aquelas 5 escolas que eles estimaram aí construir, que tá dentro desse planejamento da Secretaria para acontecer, aconteceria com esses recursos vinculados aí do Fundeb, pelo menos uma parte da contrapartida e uma outra parte desse dinheiro, algo em torno de 15 milhões aí para 2018, para serem utilizados nesse sentido. Para isso, a gente precisa que conste, né, no PPA, e por isso estamos aqui reivindicando que a Câmara Municipal, através dessa audiência, formalize essa proposta para a inclusão aí, por meio de emenda, enfim, de alguma forma, para que a gente saia do discurso, né, e a gente consiga, de uma forma mais efetiva, pelo menos construir e equipar essas escolas para... Enfim, o governo com isso cumpriria a sua meta lá que ele estipulou né, ajudaria a contribuir com o cumprimento da sua meta e da ampliação também. O que acontece? A gente sabe que a problemática não é só essa, né? A gente sabe que o momento é complexo, é difícil. A gente sabe que tem tensões aí de todos os lados. A gente sabe que o governo tem buscado de diversas formas equacionar essa questão, e uma delas é repensar, né,
é a palavra que me vem agora, mas repensar o plano de carreiras aí do magistério municipal. Como é uma prerrogativa do Conselho de Acompanhamento e Controle Social acompanhar o plano de carreira do magistério, também a gente, enquanto conselho, tem vários representantes do conselho, inclusive, aqui, a gente tenta buscar o diálogo e contribuições aí para resolver essas questões. Bom, eu queria dizer que, em relação a isso, a gente tem propostas aqui para apresentar, vamos encaminhar por escrito aqui a proposta para que o PPA, né, contemple essa mudança que a secretária da Educação entendeu como pertinente, tanto para ajudar no cumprimento das metas da secretaria, quanto para regularizar uma situação em relação aos gastos dos recursos do Fundeb. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está no momento que a gente precisa, para além das ideologias, dos partidos políticos, etc., a gente precisa dialogar em busca de consenso e em busca de resultado efetivo para as crianças lá na ponta. E aí, com esses recursos que se pretende direcionar, vereador Papa, em torno de 15 milhões, está contemplada essa escola da Barra, lá que atenderia o Ribeirão Verde, o complexo do Ribeirão Verde. E aí o que acontece? Se vocês incluírem essas alterações, isso pode contribuir para que esse projeto aconteça. Mas, primeiro, o que precisa acontecer? Né? Precisaria que o Legislativo retomasse essa questão dos recursos do Fundeb e direcionasse pelo menos esses 8% aproximadamente aqui, 7,98% dos recursos para a construção dessas 5 unidades escolares, e que também o PPA preveja e retome para o seu projeto aí, para que a lei aconteça, seja, né, redigida, a construção dessa escola lá na Fazenda da Barra. Né? O que acontece, dados que a Cláudia trouxe agora para a gente aqui, né? Que a construção dessa escola lá na Fazenda da Barra geraria um número de vagas de creche lá de educação infantil da ordem de 250 vagas, o que liberaria mais 250 vagas ali no complexo do Ribeirão Verde e nas outras escolas municipais. Ou seja, só ali naquele complexo, o número de 500 vagas seria possível. Então, a importância de se pensar em retomar no PPA o projeto da Escola da Barra, claro que com toda a revisão que é necessária, que a gente sabe que é necessária, porque tem um projeto que seria construído e ficaria um pouco fora dos parâmetros legais aqui do município, mas que se retomasse a construção da Escola da Barra, para promover, daqui 2 anos, pelo menos, essas 500 vagas ali naquele complexo. Agora, uma outra questão em relação ao PPA, quando se fala que o secretário aí fala, né, o secretário fala que depois a gente vai rever, e aí pode estudar a possibilidade de se criar o orçamento futuro, pensar de acordo com a arrecadação lá no futuro, o PPA ele é pensado para os próximos 4 anos aí. Então, ele vai compreender todo esse governo e mais o primeiro ano do outro governo que entrar. Então, a gente precisa, o que vai sair daqui no PPA é de vital importância para todo o governo e o próximo que vai entrar. Por quê? Porque ele vai direcionar a produção das LOAs que virão e das LDOs que virão. Entende? Então, não dá para falar que se o ano que vem melhorar, a gente repensa. Não, tem que pensar agora e incluir agora no PPA. E eu penso que o governo e o pessoal da Cogeplan têm um pensamento mais otimista e propositivo. Ano que vem, nós teremos, será ano eleitoral, aí, né, eleições federais. Então, a gente tem que pensar que a economia vai aquecer ali por conta das eleições. Então, a gente tem que pensar que é possível, apesar das estimativas e dos números,
e das estatísticas mostrarem um cenário negativo, que eu acho que precisa se estudar muito bem essa questão que se cria toda uma atmosfera extremamente negativa de propósito, para construir um cenário propício para reformas que a gente sabe quais são em relação a Estado mínimo. Então, eu acho que isso tem que estar muito bem claro. A gente compreende que a agenda desse governo é uma agenda mais mercadológica, é natural isso, faz parte do processo político. Agora, a gente não pode deixar a educação, nem a saúde, são as principais pastas aqui, são os principais orçamentos, os 2 maiores orçamentos que o município tem, à mercê desse jogo político, sobretudo no momento como o que a gente está vivendo, né, aqui na cidade. Então, eu queria pedir para o secretário e para o legislativo que revejam essa questão da Escola da Barra, considerem essa proposta que a gente vai encaminhar enquanto conselho, que a Secretaria de Educação já sinalizou que pretende modificar em relação a esses 8% do PPA, já entrou em contato com alguns vereadores aqui da Câmara para tentar promover essa questão desses 8% dos recursos do Fundeb para construção de creches e manutenção das escolas, equipar as escolas também. Agora, uma outra coisa para finalizar, que eu acredito importante, que os discursos eles são construídos de acordo com o interesse daquele momento. Então, a gente precisa ficar atento, e o Legislativo muito atento, né? A gente sabe de vários vereadores aí da legislatura passada que tiveram atentos, mas a gente vê que a Câmara precisa tá mais atenta às reivindicações das entidades da sociedade civil. Para quê? Para que a gente trabalhe junto no sentido de colaborar para a gestão do município, né? Então, nesse sentido, eu gostaria, enquanto membro do Conselho do Fundeb, pedir para que a Câmara, dentro das prerrogativas desse Conselho, que é de acompanhar o orçamento também, que abra um espaço de diálogo com a gente em relação aos recursos do Fundeb. Importantíssimo isso. A gente tem essa prerrogativa de acompanhar o orçamento em relação a esses recursos do Fundeb. Está lá na lei federal, na lei municipal, no nosso regimento interno. Então, a gente, já aproveitando o espaço, viu, Papa, desculpa aí alongar, mas eu acho importante que a Câmara se sensibilize em relação a este Conselho da Educação e aos outros também, né, que tem o papel, o Conselho Municipal e o Conselho de Alimentação, que são conselhos importantíssimos e que podem contribuir, para além das questões, né, político-ideológicas, assim, que a gente sabe que são tensões naturais, mas a gente precisa ter um discurso e um diálogo, né, de consenso para resolver as questões tão graves aí que a gente está acompanhando. Para finalizar, realmente, a gente sabe que toda essa mudança no orçamento aqui, se for possível, via agora PPA, não alteraria em nada significativo em relação ao valor que é necessário que se acrescente na pasta da educação. Algo em torno de 60 milhões de reais para poder dar conta, inclusive, de pagar os funcionários que estão entrando agora. Então, está entrando coordenadores, supervisores, mais professores, outros profissionais da equipe estão entrando na pasta da educação, servidores, sem previsão orçamentária para que se cumpra as obrigações mínimas, né? E aí fica o alerta para que a gente acompanhe todas essas mudanças em relação a trabalho docente coletivo, aquela lei do profissional, aquela lei do professor substituto, todas essas alterações em relação à educação, que o Fundeb, o Conselho do Fundeb tem competência de acompanhar, a gente está buscando esse espaço para dialogar e contribuir com o governo. E aí, aqui no Legislativo, Papa, se você puder ajudar, os demais colegas vereadores aí puderem ajudar, a gente precisa de espaço para debater esses recursos. São 200 milhões de reais, algo em torno de 200 milhões de reais que a gente faz o controle social. Então, é sociedade civil, com representantes de diretores, professores, pais de alunos, estudantes do ensino fundamental de EJA participam. Então, muita gente
participa desse conselho, e é um conselho que precisa, junto com os outros conselhos, de espaço aqui na casa para poder dialogar e junto ao governo também. Bom, por enquanto é isso. Obrigado, desculpa aí me alongar tanto. Se todo mundo fizesse esse trabalho que vocês fazem no Conselho de Controle Social do Fundeb, essa cidade seria, e ainda vai ser, uma cidade que seja boa para todo mundo. Então, obrigado pela participação. No que concerne à Secretaria de Finanças, já que também analisa os recursos do Fundeb, nós já podemos marcar uma reunião específica para tratar desse assunto, e tenho certeza que a vereadora Gláucia, que preside a Comissão Permanente de Educação da Casa, e está aqui representada pela doutora Leandra, também podemos, num dado momento, fazer uma reunião conjunta, mas está acolhida a excelente ideia. Tá? Antônio? Bom, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outras audiências, né? Sabemos do trabalho importante que o Conselho faz. Com certeza, a secretária escuta vocês muito mais agora do que outras vezes, e ela é uma defensora convicta da educação dentro do governo. Volto a dizer, dentre as prioridades, a educação realmente é a maior e é o maior valor. Educação e saúde leva mais da metade do orçamento. É difícil, se você contar então com o vinculado, ele passa de 60% do que o município movimenta. É difícil nós não levarmos em conta a realidade. Você talvez não saiba, mas a Secretaria da Educação considera que o Fundeb do próximo ano será 3 milhões menor do que foi o Fundeb desse ano. Tá? Claro que a gente está esperando que saiam as novas tabelas de final de ano para se fazer a conta de novo, mas nós não podemos ser otimistas sem sermos realistas. Nós somos otimistas de que teremos uma realidade melhor nos próximos anos. Tanto é que, se você pegar os valores que foram direcionados nos orçamentos, ou melhor, no PPA dos anos seguintes, você vai ver que eles são crescentes e maiores do que a inflação, o valor que a gente pretende colocar na educação nos próximos anos. Mas a gente tem que fazer isso sempre de forma segura, com o pé no chão. Tá? Acho que todos esses pontos que você colocou, nós estamos escutando, estamos tentando colocar dentro do orçamento. Nem tudo o que você colocou eu consigo te explicar, porque eu também não tenho todo esse conhecimento relativo à Secretaria da Educação. Boa parte do que você coloca eu tenho acompanhado no dia a dia. Sei que grande parte do recurso do Fundeb é utilizado no custeio. Isso é uma realidade não só de Ribeirão Preto, mas de grande parte das cidades. A educação veio para os municípios de uma forma não muito paritária. Hoje, se você tivesse que colocar os valores que realmente o município precisa por aluno, o Fundeb que a federação teria que passar para os municípios seria maior, não muito maior, porque também o Brasil não é um país de primeiro mundo. Nós temos que viver com a nossa realidade. Mas, com certeza, se a conta fosse feita de forma mais justa, o Fundeb seria maior. O município hoje é obrigado a usar grande parte da sua fonte 1, que é a sua receita, na educação, e isso poderia ser menor. É um trabalho que a gente pode fazer de forma conjunta, buscar que isso seja aumentado. Tá? Agradeço o apoio que vocês possam e têm dado para a nossa secretária. Agora, não podemos prometer
o que a gente não vai conseguir cumprir. Então, nós vamos tentar ser realistas dentro de um otimismo que não seja exagerado. Bom, de toda forma, as propostas estão aqui, você vai deixar e continua de pé, óbvio, o acolhimento na Comissão de Finanças e, não tenho dúvida, na de Educação também. Mais alguém? Boa noite. Cadê? Levanta Aqui. a mão. Aí. Boa noite. Meu nome é Daiane Alves dos Santos Novaes. Eu sou professora na CEI Ana Maria Chúfalo, localizada ali nos Bancários, no bairro dos Bancários. Sendo bem realista, eu vou apresentar só uns dados que são da nossa CEI, né? Nós atendemos hoje por volta de 150 crianças. E nós temos capacidade para atender 80. A nossa unidade já passou por uma reforma há um tempo atrás. Porém, com o crescimento do bairro, o bairro recebeu por volta de 8 condomínios MRV. E nós atendemos 5 bairros. Hoje, na nossa lista de espera, para o ano que vem, é por volta já de 160 crianças. E nossa escola passa por sérios problemas para atender essas crianças, né? Então, diante de tudo isso, e da nossa realidade, sendo otimista, o que a gente pode esperar para atender essas crianças no ano de 2018? Realmente, a gente sabe que algumas unidades estão mais pressionadas que outras. Não saberia dizer exatamente sobre a sua. Eu não tenho, como eu disse, a gente não tem capacidade de entender o município inteiro, né? Cada secretaria tem o seu pedaço. Obviamente, essa situação nós estamos tentando evitar nos empreendimentos que a gente está administrando hoje. Os novos empreendimentos que têm sido aprovados, a Prefeitura tem feito um trabalho de forma a conseguir o máximo possível do empreendedor em cima do que ele vai empreender, em cima do que ele vai devolver para a sociedade. Mesmo assim, mesmo com essa busca, é difícil a gente acompanhar esse crescimento que a cidade está tendo. Porque mesmo que o empreendedor construa, quem vai ter que administrar, equipar e pagar a despesa diária vai ter que ser a Prefeitura. É uma conta difícil de fechar, não é fácil. Tá? O que eu posso colocar é que, dentro da possibilidade, nós estamos nos esforçando ao máximo para não permitir que isso aconteça de novo, ou seja, locais de crescimento de moradia não tenha a infraestrutura necessária acompanhando. E do passado, a gente vai tentar corrigir esses excessos que aconteceram de construção sem infraestrutura na sequência. O Papa vai provavelmente nos cobrar da posição que você colocou aqui, e o que eu posso prometer do governo é que faremos o possível para resolver situações como a sua, que não são únicas, mas que tenho certeza também não são em toda a estrutura pública, né? Em alguns casos, como o seu, a gente tem realmente uma dificuldade maior, um descompasso maior entre a demanda e a capacidade instalada. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Judete Zilli, sou professora da educação infantil atualmente, mas a minha manifestação vem muito mais como cidadã e como uma representante do movimento social. Eu queria dizer para as nossas colegas e os nossos colegas que estão aqui hoje que esse é o terceiro evento
onde nós nos debruçamos um pouquinho sobre os dados apresentados pelo governo e, sobretudo, no que diz respeito à Secretaria da Educação. Então, infelizmente, muita gente aqui sabe, não há nada para a educação em 2018. E o que vai ser construído e que está garantido para ser construído no ano que vem é uma escola lá no bairro onde a Pacaembu está construindo, e só vai ser construído porque conta com o orçamento da Pacaembu. E, em 2019, vai atender com a manutenção do governo. Fora isso, em 2018, se continuar com o percentual garantido hoje, nós não chegaremos em meados do ano com pagamento sequer de funcionários. Esse é o dado real. Para se ter uma ideia, de 2010 até o ano passado, o orçamento destinado à educação variou de 25 a 58%.